Bem, continuando o nosso assunto, nós vamos ver agora a importância do ser humano se conhecer como um ser único, né? Como um ser único, ele tem essa necessidade devido à sua individualidade. Claro que como nós sabemos muito bem, existe a questão da diversidade, né, nos seres humanos. Os seres humanos em si são semelhantes, porém, cada ser humano é único, né? E a gente pode perceber isso claramente desde a nossa infância, onde cada um lida com um aprendizado de uma forma diferente, que é envolvido pela questão cultural. A gente percebe que a questão cultural ela varia muito de um lugar a outro. A questão também de questões cognitivas, os contextos familiares, onde a pessoa está inserida. Então, todas essas variantes, elas vão fazendo dessa pessoa cada vez mais única, né? Além do que a sua própria constituição em si, ela já é única, né? Mas com tudo que ela vai lidando nesse processo de aprendizagem da vida, o que ela vai vivenciando no decorrer da sua vida, desde a sua infância até a fase adulta ou até mesmo a terceira idade, são construções de conhecimento que ela vai tendo ao longo da vida. Então isso é muito importante, ela precisa se conhecer. Mas a pergunta é como fazer para se conhecer, como ser um ser que consegue ser único em todas as coisas, se entender como um ser único. E aí nós aproveitamos um gancho da própria filosofia, né, que nos explica alguns tipos de conhecimento que o ser humano tem. Um deles é o conhecimento do senso comum, né? É aquele conhecimento justamente baseado nas vivências, em que o ser humano tem desde o seu início aquela sabedoria popular, né, onde as pessoas entendem algumas coisas a respeito da vida. Ela também pode manifestar algum tipo de crença, de opiniões que são verdadeiras. Porém, é necessário ter um cuidado com esse tipo de conhecimento, porque o senso comum é algo que é comum a todos entendem, ou basicamente a maioria entende daquela forma, mas nem sempre ali está totalmente verdadeiro, porque existem as variantes, né, culturais, como nós mencionamos, as variantes de outras naturezas, que isso podem influenciar totalmente na questão do conhecimento, né? Também o indivíduo, para ser um ser único, né, ter um conhecimento único, se reconhecer como um ser único, também precisa passar pelo conhecimento teológico, né, que é o conhecimento, digamos, religioso, a busca do ser humano pela religião, pelo transcendente, por aquilo que é sobrenatural, inexplicável, né? Então, a religião, o conhecimento teológico, tenta trazer uma explicação sobre o sobrenatural, sobre como lidar com essas coisas que aparentemente não são possíveis ao ser humano de se lidar, né? Então, nesse sentido, o conhecimento teológico, enquanto religião em si, ele está baseado na fé pessoal das pessoas que se manifestam em elementos próprios da religião, tal como escrituras, práticas, rituais, dogmas, crenças, são aquelas coisas que compõem essa parte religiosa. E o ser humano ele acaba se conhecendo como ser único também a partir deste conhecimento teológico, que é tão importante, né? Essa busca do ser humano pelo transcendente, pelo sobrenatural, é um dos pilares do conhecimento do ser humano sobre si mesmo, né?
Outro conhecimento que o ser humano pode buscar é o próprio conhecimento filosófico, né? A filosofia é uma forma de estabelecer normas para a obtenção de um tipo de conhecimento mais seguro. Assim como acontece com a ciência, mas ainda que não é um conhecimento científico, é um conhecimento filosófico, ela está em busca da verdade, né? A sabedoria, o próprio conhecimento, a filosofia, né? Significa amigo da sabedoria ou em busca da sabedoria, é o conhecer com mais segurança sobre algum assunto. E é claro que quando o conhecimento filosófico também adentra a personalidade humana, a figura humana, também o ser humano começa a se conhecer melhor a respeito da sua individualidade, se encontrando como um ser único em todas as coisas. Outro conhecimento que nós temos, né, muito divulgado e talvez um dos mais conhecidos mesmo, é o conhecimento científico, muito valorizado, né? Que é aquele conhecimento rigorosamente testado e verificado, que garante uma maior veracidade, porém, né, nem sempre traz a verdade. Né? Muitas vezes é um conceito teórico também, mas que quando nós, sobretudo, trabalhamos com as ciências naturais, em observar os fenômenos, identificar os problemas, formular as hipóteses, testar as hipóteses formuladas, formular deduções e concluir as tarefas aí todas dessa busca do conhecimento através do conhecimento científico, então nós conseguimos desenvolver um certo conhecimento, esse conhecer para se tornar um ser único. Então, de uma forma bem simples de ser compreendida essa questão, é preciso entender que o ser humano, como dissemos no início, existe uma diversidade muito grande no ser humano. O ser humano não pode ser dito, ele é assim. Claro que existem algumas coisas que são comuns a todos os seres humanos, ou pelo menos na maioria dos seres humanos, mas há uma vasta gama de variações, de variantes, de diversidades em cada ser humano, né, que o torna único. Né? Às vezes podemos até ter alguma semelhança em algumas coisas com um com o outro, mas a composição de um e de outro faz daquele indivíduo um ser único, um ser individual, um ser que realmente é um indivíduo no meio de uma sociedade, no meio de um grupo de pessoas. E o conhecimento disso, né, sem dúvida, é fundamental para que a aprendizagem seja melhor, para que possa haver uma adequação da aprendizagem nesse sentido. Às vezes a aprendizagem se tornar muito mais atraente para aquela pessoa, para aquele indivíduo, justamente pelo fato de ele poder contar com esse conhecimento sobre si, a respeito suas dificuldades, dos seus dilemas, e saber como lidar para que haja aprendizagem, ela seja um pouco mais segura. Visto também que cada pessoa vai perceber a aprendizagem de uma forma específica, né, vai conseguir captar. A gente sabe muito bem que tem algumas pessoas que são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais aprendem o conhecimento falando em voz alta e assim vai, assim por diante. Isso traz os saberes, né, a construção dos saberes, e a construção dos saberes ela está muito ligada justamente a essa questão do autoconhecimento do ser humano como indivíduo. Okay? Então nós vamos para o próximo vídeo, logo mais daremos sequência aí ao nosso assunto. Até breve.